Vida Digital, com Vini de Oliveira. O assunto de hoje causa maravilha em alguns e muito susto, muito medo em outros. E aí eu fiz uma brincadeira antes do intervalo comercial. Quem tem razão nessa história? O lado dos que ficam maravilhados, o lado de quem fica muito assustado? Ou os dois têm uma certa razão? Vini de Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aí da CBN. O assunto é muito sério. Eu acredito que temos que ter moderação de ambos os lados. É um assunto muito polêmico e que vai mexer muito com o nosso cotidiano das notícias, com certeza de forma muito mais intensa a partir de agora. As máquinas vão mesmo dominar o mundo? Vamos começar explicando o conceito de inteligência artificial? Bom, basicamente o que acontece? A partir desde a década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial, começou a se estudar esse assunto, como é que as máquinas poderiam prever ou antever certas situações. E aí começou a se criar toda uma área da ciência da computação para estudar isso, os modelos mentais e como é que a gente pode aproximar a computação disso aí. Então existem várias vertentes desse assunto. Uma delas, por exemplo, que está muito em moda hoje em dia é o machine learning, que é o aprendizado computacional. Então a gente começa a treinar o computador e ele começa a entender o que está acontecendo. No WhatsApp a gente percebe isso muito claramente. A gente começa a utilizar uma palavra e de repente ele começa a antever aquela palavra ali quando a gente escreve. Então isso aí, por exemplo, é um exemplo de machine learning, já é inteligência artificial dentro do WhatsApp, por exemplo. Muito bem. Bom, o Google tentou criar um comitê de ética para avaliar as ações de inteligência artificial lá no Google e deu errado, deu muito errado. Foi, isso passaram só deu uma semana de funcionamento desse comitê de ética, começou a ter embates gigantescos lá dentro e ontem eles dissolveram esse comitê. A proposta era que muitos colaboradores estavam questionando as práticas que estavam ocorrendo. Google é uma empresa como outra qualquer, quer ganhar dinheiro e estava desenvolvendo vários processos lá utilizando inteligência artificial e começou a ser questionado até mesmo pelos próprios funcionários. Então pensou-se em criar um comitê de ética para avaliar essas práticas. Só que um dos grandes clientes do Google são departamentos militares. Então o que aconteceu é que os embates começaram a acontecer e pessoas que faziam parte do comitê de ética começaram a pedir para sair do processo. E aí tiveram que dissolver literalmente esse grupo, que era exatamente para pensar essas práticas dentro do Google. Porque como o Google detém muita informação de todos nós, até que ponto essa interferência seria benéfica ou não para a gente. Por que a inteligência artificial é um assunto tão importante? Por que é tão necessário ter essa preocupação? Por que tanta gente se assusta diante dessa tecnologia e de suas possibilidades? A ficção científica sempre trouxe em algum momento, isso aí no cinema, por exemplo, Blade Runner é um clássico que trata um pouco desse assunto, né? E sempre se pensou como as máquinas poderiam interferir e ter uma inteligência igual ou até superior à inteligência humana. Se a gente parar para pensar, por exemplo, numa analogia, em 1965, o presidente da Intel na época, ele criou uma profecia que dizia que existiria um aumento de capacidade dos nossos computadores a cada 18 meses, que eles conseguiriam dobrar a capacidade dos transistores dentro do cérebro do computador, que é o microprocessador, e o custo de produção seria o mesmo. Então isso aí é o começo da discussão do crescimento exponencial. Se a gente pensar, fazer uma analogia para a inteligência artificial, o que acaba acontecendo é que o desenvolvimento que pode tendo essas máquinas, esses algoritmos de análise da inteligência humana, eles podem chegar a um ponto até de passar a capacidade da gente. O que acontece hoje efetivamente na inteligência artificial é que ele trabalha em cima de um fato específico. Por exemplo, jogar xadrez. Então, treina-se o computador para jogar xadrez contra Carla Visani, entende como é que Carla joga e aí eu começo a antever as jogadas e consigo vencer Carla. Então, é um exemplo de uma coisa específica. Como o nosso cérebro ele consegue processar inúmeras informações simultaneamente, os computadores ainda não conseguem fazer isso, mas nós não sabemos até quando. Então, esse é o grande diferencial que as pessoas
pregam que cada vez mais a gente tem que começar a criar metodologias de entender como isso vai funcionar, para que tenha um certo controle, para que não deixem que as máquinas de repente se sobressaiam aos humanos em alguns anos à frente. Ainda estamos no ponto do jogo de xadrez ou já evoluímos um pouquinho? Já evoluímos bastante, já tem muita coisa acontecendo, tá certo? A computação ela está evoluindo muito. Algumas semanas atrás a gente já falou sobre isso, né? Esses novos modelos computacionais que têm um processamento muito mais rápido. Quando a gente conseguir entrar na computação neural, que é utilizando a mesma, digamos assim, a mesma estratégia dos nossos neurônios de velocidade de processamento, isso aí o que vai acontecer, os computadores vão ter capacidades que a gente não consegue nem imaginar, que não é nada parecido com o que nós temos hoje. Então, nesse momento aí serão barreiras que serão quebradas, que hoje o computador não consegue fazer porque ele não tem capacidade de executar os cálculos. De repente, daqui a alguns anos, com essa computação muito mais acelerada, talvez isso seja melhorado. Seja possível exatamente a gente prever isso. Alguns sistemas, como nós temos nos nossos celulares, como o Google, quando a gente vai para o Google no microfone e faz uma pesquisa, o Siri no iPhone, ele já consegue ter uma quantidade de informações sobre nós, sobre o nosso comportamento enorme, e já existem modelos que demonstram que, por exemplo, o Siri do iPhone seria um sistema que já teria a mesma capacidade que nós humanos já temos, por exemplo. Prós e contras da inteligência artificial. Eu acredito que a principal questão positiva é que vai ajudar muito a gente pensar em como ajudar na saúde, como ajudar na previsão do tempo, a gente poder, de repente, a gente começar a pensar, ter uma capacidade computacional melhor para antever desastres naturais, situações como nós tivemos, por exemplo, em Brumadinho, a gente conseguir ter reflexões muito mais antecipadas para que não aconteça esse tipo de situação. Então, realmente, a gente precisa ter essas tecnologias ao nosso favor. O contra é como nós vamos fazer o controle disso. Existem várias barreiras na ciência hoje que estão sendo discutidas, como estudo de DNA, de modificações genéticas nos embriões, antes deles, assim que detectar, por exemplo, como hoje a gente está falando sobre autismo, detectar que a pessoa tem a predisposição a ser autista, de repente já fazer uma modificação genética nele, para que ele não venha a ter esse problema, ou outros tantos problemas de saúde. Então, qual é a barreira do possível e do não possível? O que é ciência, o que é religião? Então, tem muitas questões aí que envolvem isso. A entrada da ética na história. Exatamente. Então, o caso, por exemplo, do Google, ele é interessante, que a gente trouxe aí na nossa pauta hoje, porque grandes empresas, elas precisam pensar nisso, porque elas detêm a nossa informação. Em ambientes pequenos, como micro e pequenas empresas que nós convivemos no dia a dia, não tem esse nível de controle. Mas grandes empresas como Google, Facebook, precisam ter controle sobre isso. Esse assunto é uma viagem, Vini. É uma Demais. viagem que rende muito, mas Com infelizmente nosso tempo acabou. Passa muito rápido sempre, né, cara? Sempre. Vini de Oliveira, obrigada. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Vamos em frente. Valeu, tchau, tchau.